Já estamos ao vivo, doutor. Ok, então muito bom dia aos nossos amigos e amigas que estão agora nos acompanhando pelo YouTube. Nós estamos hoje tendo a grata satisfação de receber aqui na sala virtual da Escola Superior da Advocacia da OAB o desembargador José Niceto, que é o corregedor-geral do Tribunal de Justiça aqui no estado do Paraná. Muito obrigado, desembargador, por ter aceito o convite. Seja muito bem-vindo aqui a essa troca de ideias que faremos nesta manhã com, especialmente, a advocacia do estado do Paraná. Quero cumprimentar também a doutora Graciela Marins, nossa conselheira federal pela Ordem dos Advogados do Brasil, colega advogada também, renomada processualista do nosso estado. Bem-vinda também, Graciela. Uma alegria enorme estarmos contigo. Quero saudar aqui também o presidente da Comissão de Direito Imobiliário, doutor Antônio Cláudio Demeterco, que também tem realizado aí um brilhante trabalho à frente da comissão e certamente vai poder hoje também nos ajudar muito no debate aqui, porque nesse tempo de pandemia nós estamos vivendo a realidade da tecnologia nos ajudando, a realidade dos ambientes virtuais também como um novo espaço de trabalho para nós advogados, né? E, sem dúvida alguma, o objetivo desta reunião que nós estamos fazendo com transmissão pelo YouTube é também mostrar aos nossos colegas advogados e advogadas todas essas ferramentas novas, essas novidades que a Corregedoria também está colocando à disposição para preservar o acesso e ampliar também o acesso aos cartórios do foro extrajudicial. Saúdo aqui também a doutora Larissa Boldrini, nossa colega advogada de Cascavel, conselheira seccional também, que nos ajuda muito nos trabalhos aqui da OAB Paraná. A Larissa integra também uma comissão que nós instalamos nessa gestão, que é uma comissão voltada para a simplificação e unificação de procedimentos, especialmente no foro extrajudicial, nos cartórios extrajudiciais. Também tenho certeza que a Larissa hoje contribuirá muito com aquilo que a comissão vem trabalhando, vem ouvindo também da classe, e é uma alegria, mais uma vez, nós nos encontrarmos aqui, Larissa. Obrigado pela sua presença. Quero saudar aqui também o Dr. Carlos Sugamos, que está representando também a Corregedoria Geral de Justiça, nos ajudando aqui, o Marlos Oliveira, que está conosco aqui, a Suelen Dolenga também, e, enfim, agradecer também as nossas funcionárias da Escola Superior da Advocacia, que estão dando o suporte necessário para nós realizarmos este evento. Eu vou iniciar essa minha breve fala, até fazendo uma pequena introdução ao tema, e depois vou passar ao doutor Antônio Cláudio para que também comande os debates, né? Teremos já a oportunidade no início aqui de ouvir também o desembargador Aniceto, nosso ilustre corregedor, mas eu vou lembrar, né, que nós tivemos 2 importantes diplomas que foram editados durante esse período da pandemia, voltados especificamente para o foro extrajudicial. A Portaria 3320, né, que primeiramente estabeleceu a possibilidade, né, de um atendimento virtual por parte dos cartórios, facultando também o atendimento, a continuidade do atendimento presencial, e a Portaria 4126, que também trouxe, então, novidades aí sobre a questão de apresentação de documentos, assinatura digital nesses documentos, a possibilidade de remessa por e-mail aos cartórios de documentos, também uma novidade que nós não havíamos ainda experimentado, que é a possibilidade da manifestação de vontade em ambiente virtual por vídeo, né, com a certificação de fé pública por parte dos tabeliães, né? Então, são novidades, né, que elas estão sendo implementadas no sentido de manter o serviço dos cartórios extrajudiciais, que é vital para o funcionamento da economia, para o funcionamento das relações sociais,
das relações empresariais, né? E que realmente, nesse ambiente de pandemia, elas vêm no sentido de ampliar o uso das tecnologias para que essas atividades não fiquem paralisadas, né? Todos nós sabemos efetivamente a importância que os registros públicos têm na vida de todos nós, cidadãos, e que efetivamente esses registros não podem também fechar, não podem paralisar, eles têm que continuar as suas atividades, né? E certamente também o desembargador Aniceto vai poder também na sua fala depois nos contemplar com essa visão de futuro também, né? Porque acredito que com essas dificuldades a gente desenvolveu algumas outras ferramentas que muito provavelmente elas ficarão como um legado para serem utilizadas mais tarde, facilitando o acesso então aos registros públicos, né? Eu vejo assim que há algumas dificuldades, alguns obstáculos iniciais por conta da novidade, da ambientação necessária que nós teremos que fazer em relação a tudo isso, mas percebo também, da mesma forma como venho observando nas sessões telepresenciais, no Tribunal de Justiça, nas próprias audiências virtuais, que aos poucos nós estamos conseguindo nos adaptar a essas novas tecnologias e estamos percebendo que é possível, sim, por meio delas, continuar exercendo também a atividade da advocacia. Bom, eu fiz, então, essas breves considerações, espero que seja um ótimo debate nesta manhã, né? E passo agora, então, a palavra ao doutor Antônio Cláudio Demetérico para que faça a sua saudação e conduza os trabalhos. Doutor Cássio, muito obrigado. Meus sinceros agradecimentos à sua pessoa. Para mim é um motivo de orgulho muito grande comandar a Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Estado do Paraná sob a sua presidência. A sua atuação nesses dias difíceis tem certamente trazido bons resultados, não apenas para a classe dos advogados do Paraná, mas, sobretudo, para o ambiente jurídico e judiciário do Estado do Paraná. Doutor Aniceto, é uma honra para nós, da comissão, promovermos esse debate, especialmente com a sua participação. Estamos ansiosos para ouvi-lo em relação a essas medidas que a Corregedoria tem protagonizado em prol deste novo ambiente virtual. Como disse o doutor Cássio, é um legado, é um ambiente que vem para ficar, é um novo que será presente. Os dias da pandemia certamente vão passar, mas esses avanços todos que estamos conquistando com tecnologia, com velocidade, com um judiciário mais flexível no atendimento aos advogados, via telefone, via videochamadas, via sustentações orais digitais, tudo isso vem muito a contribuir, não só para o exercício da nossa profissão, mas para o atendimento aos direitos dos cidadãos. Nós sabemos que o Paraná sempre foi um exemplo em vanguarda digital. Nós temos o processo digital implantado do Paraná com muito sucesso, com resultados muito positivos. Claro, há dificuldades, nesses processos sempre há o lado difícil de se avançar, mas com certeza o resultado é muito positivo. Eu gostaria de ouvi-lo um pouco sobre esse protagonismo que a Corregedoria Geral do Estado do Paraná tem exercido nesses dias difíceis e o que ela tem imaginado em termos de próximos passos em relação ao exercício do direito nesse ambiente virtual. A palavra é sua, desembargador, corregedor. Eu acho que ele está com o som desligado. Acho que o microfone está desligado. Acho que agora consegui? Agora. Uhum. Poxa vida, mas é uma alegria muito grande nós começarmos esta manhã de sexta-feira com uma pleiade de amigos, de ilustres companheiros de tantas lutas, de tantas demandas, e realmente é um privilégio, e começamos
do meu lado, começamos bem a sexta-feira. Eu quero saudar ao Dr. Cláudio, nosso amigo, um advogado exponencial, oriundo de uma família também de juristas muito brilhantes, e realmente é uma grande honra e satisfação estar aqui neste dia para esta conversa sob o seu comando. Doutor Cássio, quanto tempo? Poxa vida! Às vezes a gente se vê tão frequentemente conversando, discutimos tanta coisa, e de repente as coisas começam a caminhar de forma diferente e a gente fica um tempo sem voltar a rememorar aí o nosso dia a dia. Mas é uma honra muito grande poder estar aqui e participar de perto com o senhor nessa palestra, porque é realmente uma pessoa admirável, sensível, combativo, um advogado, enfim, que honra muito a advocacia paranaense. A nossa amiga também, colega Graciele, também de família de juristas, né, todos muito brilhantes. Eu tive a oportunidade de conviver algum tempo com seu pai, com o magistrado, e felizmente você, seu irmão, quer dizer, todos têm esse DNA espetacular e de uma criatividade, de uma vontade de trabalhar e resolver os problemas muito grande. A doutora Larissa Vodrin, também de Cascavel, né? É uma honra, um prazer conhecê-la e podemos conversar um pouco. E o meu companheiro aí, o Carlos, que tem comigo enfrentado aí esse interior todo aí que nós temos nas correções de inspeção, tentado desbravar e conhecer um pouco mais das particularidades da atuação da magistratura e dos notários, delegatários, em todas as comarcas e municípios, distritos desse nosso Paraná. Realmente nós, de repente, né, fomos surpreendidos com essa espada sobre a nossa cabeça, né, ou até para piorar um pouco, esse espectro da morte, né, com aquela ameaça. E isso submete a todos, né, do mais humilde ao mais poderoso, e realmente começa em países de primeiro mundo, e Europa, Ásia, Europa, e depois para o Novo Mundo, para os países menos desenvolvidos. De maneira que até diziam no início que era doença de rico, né, daqueles que têm poder aquisitivo, que viajam, que se deslocam para o mundo afora. Mas, enfim, foi uma surpresa grande e nos causou um grande susto. Isso exigiu que todos, né, tomássemos algumas cautelas e algumas providências no sentido de amenizar um pouco aí os custos e as dificuldades que foram apresentadas. No primeiro momento, lógico, essa reclusão, esse distanciamento, esse internamento, né, nas casas, e a paralisação de toda a economia mundial trouxe uma série de dificuldades e, enfim, um verdadeiro desespero. Mas, no que diz respeito à atividade judicial e atividade extrajudicial, nós tivemos a felicidade de estarmos num momento de franca evolução no nosso tribunal, com a implantação de tecnologias, de modernidades, e que possibilitaram que as medidas adotadas refletissem numa possibilidade de continuidade, né, das nossas atividades. O nosso tribunal, como já dito pelo Dr. Antônio Cláudio, estava razoavelmente aparelhado e já há alguns anos vinha investindo em tecnologias, de maneira que isso facilita um pouco a superação dessa crise.
E por conta disso é que o impacto talvez não tenha sido assim tão assustador, porque os nossos magistrados, os nossos servidores, que já exerciam de alguma forma esta atividade home office, e conseguiram então manter um padrão de produtividade e de qualidade razoável e elogiável. A produtividade do nosso Tribunal do Paraná, como todos sabem, e isso é divulgado com muita frequência, aumentou, né, nesse período, obviamente, porque os magistrados reclusos nas suas residências tiveram mais possibilidade de se dedicarem ao trabalho, à pesquisa, ao aprofundamento da resolução de questões, de maneira que a produtividade do nosso tribunal teve um aumento acentuado. De parte da Corregedoria, tão logo surgiu a crise, nós fizemos algumas reuniões, debatemos, quer dizer, tentamos conhecer qual era a extensão do problema e discutimos técnicas e práticas que pudessem fazer com que o nosso trabalho continuasse a fluir sem muito prejuízo. E aliado aí à inteligência da minha assessoria, das reuniões que fizemos com a cúpula do tribunal, né, reunimos aí técnicas e aliados à tecnologia disponível e conseguimos então equacionar de alguma forma a continuidade da nossa prestação jurisdicional e da prestação do serviço dos nossos notários e registradores. Me parece que isso, de certa forma, tem se conduzido bem, de tal maneira que creio que no Paraná nós não estamos com tanta dificuldade assim no que diz respeito ao pleno desenvolvimento da nossa missão. A Corregedoria também já vinha implementando um trabalho de correição virtual, né? E que a gente continua desenvolvendo ainda agora, com mais frequência em razão dessa crise. Então, a Corregedoria tem essa obrigação das correições ordinárias e das inspeções em todas as comarcas e distritos do Paraná, que nós realizávamos presencialmente e preferencialmente presencialmente, porque realmente a gente queria conhecer as serventias nas suas entranhas, conversar com os magistrados, com os servidores e tentar sentir de perto, né, o seu grau de comprometimento com o trabalho e o seu interesse no sentido de poder propiciar um serviço cada vez melhor. Então, por conta disso, o Carlos é testemunha que nós nos metemos em cada biboca, cada buraco por aí, porque nós não nos limitamos a visitar os fóruns ou requisitar os livros dos cartórios distritais para que trouxesse ao fórum e ali a gente fez essa inspeção. Não, nós fomos lá em cada lugarejo conhecer como é que eram as instalações do cartório, quem era o cartorário, como é que ele vivia, como é que ele se relacionava com as pessoas, como é que era o atendimento prestado naquela comunidade. E, obviamente, que às vezes a gente perdia um dia inteiro só na estrada, né, deslocando para aqui e para ali, para ter essa vivência. E a experiência é bastante gratificante, porque realmente nós temos servidores e delegatários entusiasmados, trabalhadores, patriotas e muito interessados na prestação de um bom serviço.
Então, essa experiência na Corregedoria Geral é bastante gratificante desse aspecto. E, por conta dessa pandemia, então, nós temos essa implantação de aperfeiçoamento do processo eletrônico, das sessões virtuais, das audiências virtuais, né, e nos extrajudicial, a reconhecimento de firma digital, enfim, nós estamos nos valendo dessa tecnologia para, ainda que distante, ainda que o cartório, alguns possam dispensar a presença no seu endereço, mas o serviço continua sendo prestado com qualidade e com segurança em razão dessa aplicação dessas novas ferramentas aí mais modernas e bastante eficientes. Então, de nossa parte, na Corregedoria, nós estamos bastante satisfeitos com o que vimos e com o que a gente vem tentando realizar em todo o Estado. É uma pena que essa pandemia tenha causado quase que um hiato, né? Porque agora a gente fica mais recôndito aqui no gabinete ou em nossa casa, e essa informação, essa troca de experiência com as pessoas fica um pouco mais difícil. Mas, na continuidade, estamos, então, à disposição para conversarmos a respeito de toda essa implementação e, eventualmente, ouvirmos algumas sugestões para o aperfeiçoamento do trabalho que queremos que seja sempre cada vez melhor. Muito obrigado. Doutor Aniceto, nós que agradecemos as suas ponderações. Eu, atento aqui às suas palavras, 2 pontos me chamaram a atenção. O lado humano, né, que o senhor bem destacou, a necessidade de conhecer as condições em que o cartorário se encontra, como ele convive no seu ambiente, e a distância que a tecnologia nos impõe não nos permite deixar de lado a parte humana de todo esse processo, né? Um outro ponto que também me chamou a atenção, e eu também concordo muito, e daí já quero abrir a palavra à doutora Graciela para que compartilhe com a gente um pouco da sua experiência nessa advocacia combativa que ela exerce. A surpresa da pandemia não pegou um tribunal de justiça despreparado tecnologicamente, muito pelo contrário. A surpresa tem os seus efeitos fortes, mas o tribunal vinha já num caminho de investimento em tecnologia. Benjamin Franklin tem uma frase que, se a gente falhar no planejar, a gente está se planejando para falhar. Isso não aconteceu no estado do Paraná. O estado do Paraná vinha se planejando bem, e conseguiu conter em muitos efeitos dessa pandemia, uma tecnologia à disposição dos seus usuários, né? Eu passo, então, a palavra à doutora Graciela, para que ela possa fazer suas considerações sobre o uso da tecnologia no exercício da advocacia. Meu bom dia a todos. Queria cumprimentar o meu amigo Antônio Cláudio Demiterco, quase que de infância, não é, Cláudio? Dizer que é um prazer estar aqui, cumprimentar o desembargador Aniceto, que tem feito um trabalho excepcional na Corregedoria. Eu tenho acompanhado pelos magistrados, por nós, advogados aqui, e realmente é um trabalho que se destaca. Cumprimentar o nosso presidente da OAB, Dr. Cássio Teles, que nessa pandemia toda a diretoria e toda a OAB fizeram um trabalho maravilhoso, continuam fazendo, demonstrando a preocupação e a importância da OAB nos momentos mais difíceis da advocacia e encontrando soluções onde às vezes não há solução, mas a OAB consegue encontrar um caminho para que a gente continue atuando e exercendo com eficácia a nossa profissão de advogado. A nossa querida colega de OAB também, Larissa Boldrini, que também se dedica muito a esses atos extrajudiciais, que agora estão mais virtuais do que nunca. E ao doutor Carlos, que conheci hoje aqui, estou conhecendo, mas é um grande prazer estar aqui. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Poder Judiciário do Paraná. Eu estive comentando muitas lives
com muitos colegas advogados, e eu acho que o Tribunal do Paraná, na pandemia, é um exemplo para o país. A implementação dos meios virtuais foi muito rápida, a divulgação está sendo muito bem feita, a boa vontade dos magistrados, dos serventuários, em se adaptar a essas tecnologias e ter a paciência necessária para que todos entendam e consigam atuar nesses meios virtuais. Tudo isso eu acho que é um aprendizado que veio para ficar. Certos meios virtuais, como sessões de julgamentos, audiências, me parece que vai ser um meio para sempre. Nós começamos, nós estamos nos acostumando. Eu cito sempre a frase de Franklin Roosevelt, que diz: nós não podemos temer os nossos próprios medos, e a novidade, as tecnologias nos dão uma certa apreensão, mas eu acho que esse medo está sendo devidamente enfrentado e nós teremos bons aprendizados após essa pandemia. O meu papel aqui, por convite do presidente Cássio, é falar um pouco dos meios virtuais e do que algumas sugestões e algumas perguntas, desembargadora Aniceto, doutor Carlo, o que a Corregedoria está fazendo e o que pode avançar no sentido de efetividade mesmo da tutela jurisdicional. E por atuar mais na parte contenciosa, frente aos cartórios judiciais, vou me dedicar um pouquinho mais a eles, né? Em primeiro lugar, as audiências por videoconferência, que são uma novidade e penso que estão indo muito bem. Mas nós temos alguns problemas no sentido de que há uma recomendação da Corregedoria, no sentido de que elas são obrigatórias pelos meios virtuais quando não justificado o seu impedimento técnico ou prático. Por exemplo, se uma parte tem interesse na procrastinação do feito, e aí simplesmente diz: não concordo com a audiência de conciliação virtual. Me parece que o processo não pode ficar parado. Me parece que a paralisação da tutela é um dano muito maior do que simplesmente se beneficiar um ato presencial. Nós temos no artigo 236, parágrafo 3º do CPC, a previsão de atos por videoconferência desde 2015. Então, o que a Corregedoria orienta nesse sentido os magistrados? Se tem uma sugestão, uma orientação. De outro lado, nós temos processos físicos que estão totalmente paralisados. Sei que o Paraná, eu acho que é o estado que mais tem processo eletrônico, quase que 100%. Mas nós temos ainda um resquício de processo físico. Se há uma orientação no sentido de digitalização, de virtualização, de colocar na sede eletrônica esses processos físicos. Os atos dos oficiais de justiça, que são atos presenciais, citação de execução de alimentos, por exemplo. Como é que a Corregedoria está orientando os cartórios nesse sentido? Paralisa ou não? Avaliação de bens quando é presencial. Eu tive um caso em que eu pedi avaliação por fotografia, por fotos dos bens. Graças a Deus deu certo, o processo andou. Mas são certos gargalos que eu acho que ainda há necessidade de um pouco de aperfeiçoamento, e a gente vai aperfeiçoando com a prática, não é? E desembargadora Aniceto, naqueles casos em que o advogado não tem acesso ao magistrado, por exemplo, 90% dos magistrados recebem tão bem os advogados, seja por WhatsApp, seja por e-mail, mas a gente consegue. Mas, às vezes, nós temos dificuldades. O que o advogado pode fazer quando existe um pouco dessa dificuldade? São pontos que eu gostaria de ouvir
do desembargador Aniceto. Muito obrigada. Doutora Graciela, antes de eu passar a palavra, devolver a palavra ao doutor Aniceto, eu só queria apontar aqui o ingresso do doutor Davi, assessor da Corregedoria. Seja bem-vindo, doutor Davi. Obrigado. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Ah, então tá certo. Meu nome é Davi Pinto de Almeida, eu sou juiz auxiliar da Corregedoria. Davi pode responder essa. O desembargador Aniceto me convidou para participar da gestão no início de 2019 e com muita honra aí nós aceitamos este convite. Desembargador Aniceto, já peço desculpa pelo meu atrapalho aqui com os meios tecnológicos, eu não conseguia entrar com o computador, mas estou aqui fazendo a live através do celular. Vamos ver se dá tudo certo até o final. Agradeço, obviamente, ao presidente da OAB, o Dr. Cássio Lisandro Teles, pelo convite, pela oportunidade que dá à Corregedoria de expor o seu trabalho, pela oportunidade de expor aos advogados, que são um grupo tão seleto, a oportunidade de falar um pouco sobre os serviços judiciários. Gostaria de cumprimentar a doutora Larissa, a doutora Graciela. Como eu entrei atrasado, eu não sei se a doutora Larissa também está presente, doutor Antônio Carlos. Está sim. Então, a doutora Larissa também, o senhor, obviamente, doutor Antônio Carlos. Gostaria de saudar todos os advogados que nos ouvem. E antes de passar as questões que foram colocadas pela doutora Graciela, que foram muitas, né? Eu gostaria de fazer uma abordagem, ainda que rápida, do tema que foi proposto, né? Que é o funcionamento virtual dos cartórios judiciais e extrajudiciais. Eu teria 5 minutos, doutor Antônio? Sim, sem dúvida. Seria um prazer ouvi-lo, doutor Davi. Pois então, se me permitem, eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco mais ampla sobre a perspectiva dos serviços judiciários, não apenas dos cartorários. É óbvio que os serviços judiciários eles vão um pouco além dos serviços cartorários. Também abrange os trabalhos dos oficiais de justiça, dos assessores, dos gabinetes dos magistrados, não é verdade? Creio que seja um senso comum que a virtualização dos serviços, entre eles os serviços judiciários, já era um fenômeno muito presente na nossa sociedade. Porém, o cenário atual de pandemia e de estado de calamidade pública, reconhecido pelo Congresso Nacional, acelerou muito esse fenômeno, fazendo com que as pessoas e as instituições tivessem que buscar alternativas para minimizar os impactos do isolamento social. Mas eu acredito muito na ideia de que, com as crises, também vêm as oportunidades. E podemos dizer a todos os advogados paranaenses que a luta diária da administração do Poder Judiciário tem sido no sentido de buscar alternativas para melhor desenvolvimento dos serviços judiciais. Nesse panorama, eu preciso realmente compartilhar essa ideia com os advogados, que o Conselho Nacional de Justiça teve um papel importantíssimo para o estabelecimento de política uniforme de enfrentamento da Covid-19 e dos impactos no serviço judiciário. Como todos sabem, eu preciso arredar uma cartilha aqui para todos os doutores advogados que sabem dessa situação muito melhor que todos nós lá na Corregedoria, o artigo 103, a linha B da Constituição Federal, atribui ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa do Poder Judiciário e autoriza ao Conselho a expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência. E a produção normativa do CNJ, ela foi muito intensa nesse período de pandemia. E eu gostaria de destacar, primeiramente, a Resolução 313. E eu menciono as resoluções do CNJ porque, como todos sabem, nós, administrativamente, estamos vinculados ao CNJ. Então, precisamos, obviamente, observar as resoluções do CNJ, ainda que nós tenhamos aqui normas locais também importantes de enfrentamento desse cenário.
Essa resolução 313, que foi o primeiro ato baixado pelo CNJ a respeito dos serviços judiciários, ele estabeleceu o plantão extraordinário, né? E nós convivemos com esse cenário do plantão extraordinário por um bom período, até recentemente. Aliás, até agora, porque um ato do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Xisto, prorrogou ainda um pouco mais o fechamento dos fóruns e o teletrabalho. Mas o plantão extraordinário, estabelecido pela Resolução 313, ele tinha algumas regras basilares. Entre elas, o funcionamento desse plantão ele deveria ocorrer no mesmo horário do expediente forense, para haver um menor impacto na rotina de trabalho dos advogados, enfim, dos operadores do direito. Esta resolução do CNJ, ela impôs a suspensão do trabalho presencial. Então, ainda que os tribunais do país pudessem ter algum posicionamento diverso, eles, a partir da edição da resolução 313 do CNJ, não tiveram mais essa margem de autonomia. Então, essas regras estabelecidas pela resolução, elas tiveram que ser seguidas por todos os tribunais. Essa resolução, ela propiciou uma expansão fantástica do trabalho remoto. O Tribunal de Justiça do Paraná, como a doutora Graciela mencionou agora há pouco, ele é um dos mais informatizados. E isso nos ajudou muito a enfrentar a situação de pandemia. Nós estamos numa situação, não a ideal, mas muito melhor do que diversos outros estados, que têm um volume de processos físicos em andamento gigantesco. O nosso volume, e já entrando um pouco na pergunta da doutora Graciela, o nosso volume de processos físicos é residual. Então, hoje é para que nós tenhamos praticamente todos os processos judiciais digitalizados. E os que não estão digitalizados, nós temos condições de, em breve, digitalizá-los. E aí nós precisamos de uma certa ajuda dos profissionais do direito, dos advogados, de nos alertar com relação à necessidade de tramitação de algum processo físico. O que nós faremos? Nós digitalizaremos esses processos para que eles caminhem no meio virtual. Aí, sem suspensão de prazos, enfim, sem as limitações que o processo físico ele nos impõe. O que nós temos verificado da experiência na corregedoria? Que os processos físicos, eles são basicamente aqueles que retornam dos tribunais superiores, eles tramitavam em meio físico, eles foram concluídos em primeiro grau em meio físico e eles subiram aos tribunais em meio físico. E depois, quando retornaram, nós teremos que, se tivermos que dar andamento, eventualmente, no cumprimento de sentença, ou qualquer diligência que seja a ser praticada nesse processo, nós teremos que digitalizá-lo. Então, esses são alguns dos processos residuais que eu mencionei. Processos que subiram em grau de recurso e que baixaram em meio físico e terão que ser digitalizados. Outros processos são aqueles que foram arquivados em algum momento da sua trajetória ali, de tramitação, e eles tiveram que ser desarquivados. Então, esses processos, eles estavam em meio físico, eles terão que ser digitalizados, isso implica numa certa burocracia, mas é uma burocracia que pode ser vencida, na minha avaliação, rapidamente. Tá. Retornando ali às regras estabelecidas pela Resolução 313. E também foi objeto de uma das perguntas da nobre advogada, sobre os atendimentos dos operadores de direito, no caso aqui dos advogados. A própria resolução, ela falou que o atendimento ele deveria ser prioritariamente de forma remota. Então, o que o Tribunal de Justiça do Paraná teria que fazer? Criar mecanismos, criar canais para atendimento dos advogados, seja através de telefone, seja através de e-mail, que eu acho que é um recurso assim muito útil nesse momento, né? Porque todas as unidades judiciárias elas têm um e-mail funcional. E os advogados podem se valer desses e-mails funcionais, eles estão acessíveis no site do Tribunal de Justiça. E também, todas as serventias elas têm um telefone. Como é que esse telefone tem funcionado? Através do sistema SIGAB. Então, esse telefone que era da unidade judiciária, ele através desse sistema SIGMA, ele vai
ser acionado ou tocar lá na residência ou no celular do servidor. Nós temos algumas notícias de algumas dificuldades com relação ao sistema SIGAME. Perdão, o áudio acho que do desembargador Aniceto ficou aberto ali, né? Mas retomando o raciocínio. Nós tínhamos alguma dificuldade com o sistema SIGAME, mas essas dificuldades estão sendo contornadas. Retornando ali às regras da Resolução 313. Determinou-se aos tribunais que se adequassem às normativas da resolução. Aquilo que eu acabei de falar, né? O Tribunal de Justiça e os demais tribunais, eles tiveram que se adaptar às normativas e às regras desta resolução, né? Na medida em que o CNJ ele tem a competência para fazer a normatização em todo o território nacional. Prosseguindo, essa resolução ela possibilitou a destinação de recursos de prestações pecuniárias para enfrentamento da Covid. Então, esse também foi uma inovação da resolução. Só o Tribunal de Justiça do Paraná, que foi o tribunal, dentre os tribunais estaduais, que mais destinou recursos para o enfrentamento da Covid, promoveu um repasse de R$26.800.000 à Secretaria de Saúde, né? Oriundos dessas prestações pecuniárias dos processos penais. A medida mais drástica e mais amarga para todos nós, operadores do direito, em especial para os advogados, foi a suspensão dos prazos processuais, né? Isso ocorrido lá na Resolução 313. Isso trouxe, obviamente, uma dificuldade muito grande para a atividade fim da advocacia. E com o passar do tempo, isso foi sendo mitigado, como nós veremos. Nesse momento, apenas as atividades jurisdicionais urgentes tiveram os prazos contínuos. No caso dos habeas corpus, mandados de segurança, liminares, antecipações de tutela, comunicações de prisão em flagrante, pedidos de liberdade provisória, representação pela prisão preventiva, pedidos de busca e apreensão, interceptações telefônicas, alvarás, levantamento de valores de uma forma geral, através de precatórios ou RPVs, pedidos também de acolhimento e desacolhimento familiar e institucional, por razões óbvias, né? Pedidos em execução penal, pedidos de cremação de cadáver e exumação, autorização de viagem de crianças e adolescentes e processos relacionados a benefícios previdenciários. Aparentemente, são várias medidas que eram possíveis de serem realizadas, mas dentro de uma gama do direito, nós sabemos que isto era uma fração irrisória do todo, né? E, como eu disse, essa suspensão dos prazos em relação aos outros processos trouxe muita dificuldade para o exercício da advocacia. De qualquer forma, a resolução ela teve um impacto direto na circulação de pessoas no fórum, houve a diminuição da circulação dessas pessoas e houve também a proteção, obviamente, de todos os profissionais do direito no que se refere à saúde pública. Posteriormente, houve a edição da Resolução 314, onde determinou-se a retomada dos prazos processuais dos feitos que tramitam em meio eletrônico. Isso ocorreu em 4 de maio de 2020. Então, o cenário começou a mudar e o cenário ficou mais próximo da nossa realidade atual, né? Aquele drama da suspensão generalizada de prazos ele foi um pouco mitigado e vários processos tiveram andamento. A Resolução 314, essa que permitiu a retomada dos prazos dos processos eletrônicos, ela teve enorme impacto na tramitação dos processos nos tribunais, fazendo com que os tribunais pudessem praticamente voltar à normalidade dos seus serviços.
na medida em que no Paraná, aqui, todos os processos de segundo grau eles estão digitalizados e tramitam em meio eletrônico. Doutor Antônio, essa resolução 314, ela trouxe um dispositivo que eu considero como a espinha dorsal da tramitação dos processos nesse momento de pandemia. E eu vou me permitir a leitura desse dispositivo. Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática, a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado. A pergunta que originou a minha fala, ela faz uma referência a esse dispositivo, de uma forma um pouco diferente, a doutora Graciele abordou essa questão, mas ela tinha, quer me parecer, em mente esse dispositivo. Na minha modesta avaliação, o espírito da Resolução 314 foi no sentido de que todos os atos que pudessem ser praticados de forma virtual, eles deveriam ser realizados nessa modalidade. E eu sou muitíssimo grato agora ao presidente da OAB, ao senhor, a todos os advogados, por me permitirem aqui expor uma ideia que para mim é muito preciosa. Todos nós, sujeitos do processo, advogados, juízes, promotores de justiça, em respeito aos nossos semelhantes que estão sofrendo tanto com o estado de calamidade pública, nós todos temos o dever de atuarmos nos limites das nossas forças para a consagração da cooperação processual, que foi inscrita em letras garrafais no novo Código de Processo Civil, né? O novo Código de Processo Civil trouxe muitas inovações e uma delas foi essa, né? Como uma das pedras basilares a cooperação judicial entre os sujeitos do processo. Eu sei da dificuldade de todos que estão enfrentando para a realização de audiências por videoconferências, mas esse é um sacrifício, na minha avaliação, e claro, admitindo todo tipo de crítica, opiniões em contrário, esse é um sacrifício necessário, né? E para tentar ajudar de alguma forma a superar essas dificuldades naturais de realização de audiências virtuais, principalmente para aqueles advogados talvez mais antigos, que não tenham assim uma familiaridade muito grande com os recursos tecnológicos, e nós não podemos desprezar isso, a Resolução 314 assegurou a utilização da ferramenta Cisco Webex, é uma plataforma de videoconferência disponibilizada pelo CNJ, assim como a plataforma Zoom, que nós estamos usando aqui, como a plataforma Vai Equinox, que já era utilizada pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Eu vou abrir um parênteses também, muito rápido, quase já me encaminhando ao final, para dizer que o Tribunal de Justiça do Paraná ele não foi surpreendido com essa resolução do CNJ, nem com a necessidade de prática de atos virtuais no período de pandemia. Como a doutora Graciela mesmo comentou, nós estávamos muito avançados nas videoconferências. No início da gestão do desembargador Anceto, nós tínhamos uma quantidade de videoconferência e nós, acreditem ou não, sextuplicamos essa quantidade de atos processuais realizados em meio remoto. E isso facilitou muito a vida dos advogados no cumprimento de cartas precatórias, de modo que os advogados poderiam escolher o local onde poderiam estar para participar da audiência em carta precatória. Ela poderia estar na origem do processo ou no destino da ouvida, ou, inclusive, para bancas de advogados maiores, né, com recursos, poderia ter um advogado numa ponta dessa audiência e outro advogado no outro extremo, né? Eu penso que isso facilitou, e pelos comentários dos advogados, isso foi uma revolução muito importante na tramitação dos processos eletrônicos, que agora, em razão da pandemia, ela teve que ser ampliada drasticamente. Nós avançamos, talvez, 10, 15 anos na tramitação desses processos em alguns meses, né? Pelas resoluções do CNJ, que impuseram a necessidade de praticar quase todos os atos de forma virtual.
De qualquer maneira, o prazo da resolução 314 ele foi expirado, foi editada uma resolução, a 318, que apenas prorrogou esse prazo, e aí, finalmente, foi baixada a resolução 322. Essa resolução é a que está em vigor, é uma resolução do CNJ que estabelece regras mínimas para a retomada dos serviços jurisdicionais presenciais. Como todos sabem, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, ele baixou um ato e ele prorrogou o fechamento dos fóruns e o teletrabalho de forma universal até o dia 15 de julho de 2020. Então, embora o CNJ tivesse autorizado a retomada gradual do serviço a partir de 15 de junho, o nosso tribunal optou por prorrogar esse período até 15 de julho. E esta resolução 322, ela trouxe essa inovação, porque permitiu aos tribunais, deu autonomia aos tribunais para decidir isso, porque nós sabemos que vivemos num país de dimensões continentais, cada tribunal, cada unidade da federação tem a sua peculiaridade, tem a sua realidade fática, e os tribunais, evidentemente, não abrirão todos ao mesmo tempo. E acho que aí o CNJ agiu com muita sabedoria. Nos termos da Resolução 322, que autoriza a retomada gradual, por etapas, dos serviços judiciários, será permitida a realização de audiências presenciais em processos urgentes, com a ressalva feita na resolução, de que essas audiências deverão ser presenciais se não puderem ser realizadas em meio virtual. Ela permitirá que as sessões dos tribunais sejam presenciais, mas penso que isso não muda muito, porque em segundo grau de jurisdição, as sessões virtuais estão andando muito bem, pelas notícias que nós temos. A Corregedoria não tem a função de organizar a atuação jurisdicional em segundo grau de jurisdição, é óbvio isso, o foco da Corregedoria é o primeiro grau de jurisdição, mas pelas notícias que temos, as audiências virtuais nas sessões do Tribunal de Justiça do Paraná estão indo bem. O cumprimento de mandados por servidores que não estejam em grupo de risco. É claro que para a realização de audiências presenciais, nós temos que cumprir mandados por oficiais de justiça. Ainda que nós defendamos a possibilidade dos oficiais de justiça também, dentro do possível, cumprirem os mandados de forma remota também, pelo menos nesse período de calamidade pública. Após a efetiva implantação e consolidação dessa primeira etapa, a depender do estágio de disseminação da pandemia, os tribunais poderão promover o retorno integral da atividade presencial, mas isso num futuro que esperamos seja breve, mas que no cenário atual ainda é incerto. Penso que essas seriam as breves explanações que eu gostaria de fazer antes do debate, e dizer que o trabalho virtual ele permitiu um incremento dos serviços judiciários, sobretudo nas sentenças e nas decisões, muito grande. Nós fizemos uma comparação do mesmo período do ano passado, de dia 16 de março a 31 de maio do ano passado, comparando com o mesmo período, 16 de março a 31 de maio do ano de 2020, e nós obtivemos resultados muito significativos na prolação de sentenças e na prolação de decisões. Em primeiro grau, esse incremento foi na ordem de 25%. É claro que, como disse a doutora Graciela, nós temos gargalos. Os gargalos, eles são esses atos que necessariamente têm que ser realizados presencialmente. Audiências, realização de perícias, avaliações, como ela mencionou, e nós temos que criar mecanismos
para praticar esses atos de forma virtual ou não sendo possível nesse período de retomada, que será, se Deus quiser, em breve, nós possamos fazer esses atos residuais, né, que não puderem ser praticados de forma virtual, na modalidade presencial. Agradeço, eu espero não tê-los cansado muito, eu tenho um péssimo hábito de falar muito rápido e espero que tenham me entendido. Muito obrigado, doutor Antônio. Doutor Davi, muito obrigado pelos seus esclarecimentos orientadores. Realmente são novos tempos e essa adaptação é necessária. Eu vou reabrir a palavra para a doutora Graciela finalizar esse ponto em relação às questões judiciais, e depois vou passar a palavra para a doutora Larissa, para que a gente comece o nosso bate-papo também envolvendo o foro extrajudicial. Doutor Davi, mais uma vez, muito obrigado. Graciela, a palavra é novamente sua. Muito obrigado. Obrigada, Cláudio. Gostaria de cumprimentar o doutor Davi, muito esclarecedor. E, realmente, eu aprendi com a exposição dele. Eu não tinha notícia da possibilidade do cumprimento por oficial de justiça, via remota, dos atos de citação presenciais. Então, é uma ferramenta que eu vou utilizar e requerer nos meus processos. Mas a orientação que o doutor Davi passou, no sentido de que as audiências por videoconferência têm que ser realizadas, a orientação é no sentido de que, sendo possível, elas devem ser feitas, e não sendo possível, aí passa para o presencial com todas as cautelas. Eu acho que é uma orientação muito importante. E o contato com os juízes e com os serventuários também por via remota, sempre que possível, não havendo essa possibilidade, aí procuram-se outros meios. Mas eu agradeço muito as orientações e continuamos o debate. Muito obrigada, Cláudia. Doutora Larissa, vamos começar a falar sobre o foro extrajudicial. Eu, particularmente, tenho uma atenção muito especial em relação ao foro extrajudicial, até mesmo pela sua descentralização, pela liberdade, em certos termos, que os cartorários têm em relação às suas iniciativas. A palavra é sua, vamos lá. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o doutor Antônio, que está mediando a nossa conversa aqui. Doutora Graciela, minha colega, nossa conselheira federal, que dedica boa parte do seu tempo em defesa da advocacia. Agradeço desde já. Doutor Cássio, nosso presidente, sempre intermediando o diálogo, sempre buscando soluções para a advocacia nesse período mais do que nunca, né? Porque os problemas são muitos e variados. E o doutor José Aniceto, muito obrigada por nos ouvir, por compartilhar conosco as novidades e as implementações do tribunal. Desde já parabenizo, porque o Tribunal de Justiça do Paraná é exemplo para o Brasil e sai na frente, muitas vezes, dessa vez saiu na frente, implementando essas tecnologias e nos possibilitando cada vez mais desburocratizar o sistema em si, né? A judicialização. Doutor Davi, muito obrigada pelas explanações, desde já o cumprimento também. E cumprimento também o nosso presidente da Comissão de Fiscalização dos Cartórios Extrajudiciais e Judiciais, nosso doutor Caio Amin, que está nos ouvindo, e agradeço a possibilidade de representar a comissão aqui. A nossa comissão, ela ouve muitos problemas, né? Nos chegam sempre problemas, nunca nos chegam soluções, principalmente com relação aos cartórios extrajudiciais. Mas, nesse período especificamente, essas soluções tomadas pelo tribunal ajudaram muito a advocacia e ajudaram muito a população a buscar soluções e a conseguir realizar o que precisavam nesse período sem tanta burocratização. No entanto, assim, as tecnologias, elas vêm para nos ajudar, mas nem todos temos acesso a essas tecnologias. E muitos cartórios, eles se restringiram, obviamente, por orientações do CNJ, do tribunal, aos atendimentos remotos.
e nós tivemos algumas reclamações de pessoas que procuravam, às vezes até enfrentavam filas, e eram orientadas a utilizar o site para emitir uma prévia de bens, uma certidão atualizada, uma matrícula atualizada, e por vezes não conseguem. Primeiro impasse, o acesso à internet, porque nem todos têm acesso. Segundo, o pagamento mínimo, se vocês observarem no site, ele é somente com cartão de crédito, e muitos não têm cartão de crédito. Então, o que acontecia? Em alguns casos, as pessoas têm que buscar outras pessoas que possam auxiliá-las. Nesse caso específico, buscaram uma colega advogada nossa. Ela entrou no sistema, acessou o site, aguardou a expedição do pagamento. Aí, no outro dia, a pessoa voltou novamente no escritório dela. Então, essa pessoa tem que fazer 3 viagens para conseguir uma matrícula atualizada. Eu sei que é tudo muito novo, que a gente tem que se adaptar e essas coisas, por isso a importância da nossa conversa, porque quanto mais conversamos, mais soluções encontramos, mas são coisas que a gente tem que pensar sempre na sociedade, na população, e dos que não têm acesso a essas tecnologias. Por isso, eu já parto para alguns questionamentos para deixar aqui para a gente conversar, sobre a possibilidade, dessa implementação 100% digital nos cartórios extrajudiciais, como isso tem sido planejado pelo tribunal. Outro problema que nós estamos enfrentando também é sobre a expedição de mandados, isso já na esfera judicial, porque ao que chegou à nossa comissão, estão todos praticamente suspensos, não esperem os mandados, muito menos os cumprem, por essa questão dos oficiais de justiça. Os alvarás também, tem cartórios aqui das regiões que não estão expedindo os alvarás, então, assim, só expedem quando é feito algum tipo de denúncia pelos advogados na corregedoria, aí eles expedem, senão eles não estão expedindo, e isso está gerando um problema muito sério para os advogados e com relação à prestação de contas aos clientes também, que nos cobram, né? Deixa eu ver mais alguns questionamentos que nos vieram aqui. As audiências. A orientação que as audiências, quando possível, sejam realizadas de forma virtual. Mas, novamente, nem todos têm acesso à internet, e, em muitos casos, os advogados têm se manifestado pelo desinteresse na realização da audiência, e os juízes estão indeferindo o pedido, e praticamente obrigando que sejam realizadas as audiências, ainda que de instrução. Em alguns casos aqui a gente teve notícia, o que obriga o advogado muitas vezes a ter que entrar com mandado de segurança para impedir a realização da audiência. Então, o nosso questionamento aqui especificamente que é trazido pela nossa comissão, são esses. A questão da possibilidade de virtualização 100% dos cartórios extrajudiciais, se existe algum planejamento ou não. Se existe algum planejamento também, porque a gente vê que algumas ferramentas podem ser muito bem utilizadas com quem tem possibilidade de acesso, mas os próprios cartórios, às vezes, estão tendo um pouco de receio de implementar essas ferramentas, obrigando que a gente vá ao cartório, que a gente faça o pedido presencial, que a gente compareça para assinar, sendo que existem essas possibilidades de certificação digital, da digitalização dos documentos, com todo o respaldo, obviamente, da segurança. Então, são esses os meus questionamentos para a gente iniciar o debate. Eu acho que as dúvidas são muitas e cabe a nós aqui dialogar e tentar buscar algumas soluções para a advocacia e também para a sociedade. Obrigado, Larissa, doutora Larissa, representante da nossa comissão de fiscalização. Eu passo, então, a palavra aos doutores da Corregedoria Geral de Justiça, em especial o doutor Aniceto, para que possam atender a esses nossos anseios no exercício profissional. Eu vi que o doutor Carlos desativou o microfone. Essa bola é sua?
O desembargador quer falar alguma coisa, desembargador? Tá no mudo, desembargador. Agora, ok? Ok. Muito bem. Eu agradeço muito as questões levantadas pela doutora Graciele, que foram muito pontuais e bastante interessantes. E cumprimento o meu admirado assessor, o doutor Davi, porque ele me parece que esgotou todas as dúvidas com muita propriedade, com muita objetividade, com muita didática, e demonstrando mais uma vez o seu elevado grau de comprometimento com as coisas da justiça. Eu só quero reforçar, então, doutora Graciele, que com relação à digitalização dos processos, o Paraná tem quase que 100% dos processos digitalizados, mais de 97%. Então, realmente, como disse o doutor Davi, são alguns resíduozinhos aí que a gente encontra alguma dificuldade, mas que não vem em prejuízo à otimização do nosso serviço. Eu acho também, só para... Quando Vossa Excelência falou em retardos e tal, e que o processo ele tem que ter uma utilidade, ele tem que ter uma brevidade, ele tem que ter um final, né? Então a gente tem que, na medida do possível, sempre buscar este acerto final das questões que nos são trazidas. Com relação ao acesso aos magistrados, a gente tem nas nossas correções sempre apregoado muito, insistido nessa questão de que realmente o magistrado ele é o representante do Poder Judiciário na localidade, na região, quer dizer, ele é o garantidor da Constituição, né? Ele é o garante da Constituição. E a função dele não é criar dificuldade, criar problema, é resolver o problema. Nós temos falado com uma certa liberdade que o juiz ele é um resolvedor de problema. Então, todos e quantos comparecer ao fórum, ele deve ter sempre um tempinho para recepcionar com muita cordialidade, com muita atenção, e dispensar um minutinho que seja do seu tempo para conversar com as pessoas e sentir, né, qual é a aspiração, o que está afligindo essa pessoa. Esse, eu acho que é o trabalho do juiz, e a gente tem insistido muito nessa tecla, e a gente tem se deparado com muitos exemplos de magistrados aí que têm essa capacidade, essa simpatia e por fim eu quero aproveitar essa oportunidade porque a gente sempre tem que se valer desses momentos importantes e na presença de pessoas tão importantes também e que fazem as coisas repercutirem. O exemplo que foi dado ontem pela nossa primeira Câmara Criminal, que ontem eu estava me preparando para a sessão do Conselho da Magistratura, agora a partir da 1h30, e já era 1h tanto da madrugada, e eu vi que a primeira Câmara Criminal ainda estava atuando, e faltavam 5 sustentações orais. E que a última, e aí vários colegas acessaram, né, via YouTube a sessão da primeira Câmara, a última sustentação oral me pareceu que ocorreu às mais de 3 horas da manhã, e a sessão só foi encerrada depois das 3h30 da manhã. Então, isso é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Então, os senhores tomam conhecimento, se não tiveram oportunidade anteriormente, de que realmente a magistratura do Paraná é digna de todos os elogios, né? Por essa dedicação, por esse empenho, por essa crença que todos temos de que a gente pode e quer resolver os problemas no mais breve tempo e com a distribuição da melhor justiça.
Com relação ao alvarás, que a doutora Graciele também disse, e essa questão dos alvarás é um drama, porque com todas essas limitações, nós temos realmente varas que estão demorando aí mais de 40 dias para a expedição do alvará, e os advogados, muitos deles, têm comparecido na corregedoria, e a gente tem conversado sobre isso, tem tentado resolver, mas é que a dificuldade é muito grande, porque ocorreram várias mudanças nas varas, nas suas competências, particularmente nas varas da Fazenda, e o que nos levou, então, à seguinte deliberação. A partir de 1º de julho, nós vamos disponibilizar uma força-tarefa para desobstruir essa questão dos alvarás nas varas da Fazenda. Então, já baixamos um ato ontem, e essa força-tarefa, então, vai dar vazão aí a esse estoque, a esse gargalo que tem acontecido em algumas varas. Então, nós estamos sempre bastante atentos, e porque nós não queremos continuar levando puxões de orelhas aí do Dr. Cássio, porque ele nos cobra sempre bastante. Então, na medida do possível, nós estamos tentando superar aí essas dificuldades. Com relação ao extrajudicial, que a doutora Larissa colocou alguns problemas aí também bastante interessantes, o doutor Carlos, eu acho que realmente é a pessoa mais preparada para, nesse momento, oferecer uma resposta a todos nós. Muito obrigado. Doutora Aniceto, ótimo ouvir essa informação da recém-criada força-tarefa para agilizar a expedição dos alvarás. Ficamos muito contentes com essa informação. Doutor Carlos, a palavra é sua. Bom dia a todos, obrigado pelo convite para participar dessa reunião com vocês, né, nesse bate-papo aqui. Agradeço ao desembargador por disponibilizar a palavra para a gente. Em especial, a questão do foro extrajudicial, como o Dr. Cássio frisou no início, ele foi regulamentado por 2 atos iniciais. O primeiro foi a portaria 3320 ali, que foi feito lá no mês de março, né, iniciando essa regulamentação do funcionamento do foro extrajudicial durante esse período de pandemia. A gente, logo de início, o desembargador emitiu um ofício circular dando orientações gerais para fins de resguardar os agentes delegados, os seus funcionários e os usuários, né? Facultando o atendimento em algumas unidades, seguindo as orientações das secretarias municipais, né, dos municípios como atendimento. Ocorre que ali, logo na sequência, a gente viu que tinha alguns atos que estavam em dissonância ali. Começou a vir portarias de juízes, tudo, então começou a dificultar o atendimento para todos os usuários, né, principalmente para quem não era, às vezes, da comarca, do município. Então, cada qual ali, o município adotou o juízo local adotou um procedimento de atendimento maior, menor, tudo. Daí a gente acabou elaborando a portaria 3320, que reforçou o sistema de teletrabalho e o atendimento via centrais, né? O Conselho Nacional de Justiça, ele editou alguns provimentos, logo na sequência, regulamentando, dando uma autonomia às corregedorias locais, mas esses atos foram dando uma orientação melhor ao sistema de protesto, aos atendimentos aos cartórios de protesto, à utilização de tecnologias via videoconferência, essa questão de assinatura digital ao tabelionato de notas e ao registro de imóveis com relação a alguns prazos. De início, a portaria tinha suspendido todos os prazos, né? A gente fazia a pré-anotação, o protocolo dos atos, e eles ficavam suspensos até o andamento, tendo visto que a maioria do trabalho estava ocorrendo de forma remota, né? E algumas serventias não têm toda essa tecnologia de acesso remoto, né? A gente pode usar como exemplo Curitiba. Curitiba, 100% é totalmente informatizado, serventias utilizam sistemas, conseguem fazer uma disponibilização para as suas respectivas, tipo, casa, escritório, tudo, né?
mas a gente teve um problema aqui em Curitiba, e foram pontuais, que bem no início da pandemia, os edifícios comerciais eles fecharam. Então, inclusive, teve serventias que não puderam trabalhar. Mesmo com uma pessoa presencial, alguma coisa, era proibido o acesso do agente delegado à serventia. Então, teve um registro de títulos e documentos, teve esse problema, teve alguns registros de imóveis. Então, a gente teve esse primeiro momento, foi bem difícil para a gente conseguir organizar o serviço, né? Ocorre que nem a doutora Larissa contou bem ali, o problema da tecnologia, né? A gente sabe que não é todo mundo que é acostumado a usar todos os recursos necessários do smartphone, do próprio computador, não faz uma busca ali na internet, às vezes é complicado para a pessoa, às vezes com uma certa idade ou com conhecimento menor, fazer essa busca ali, né? E acaba ocasionando. Então, após esse período inicial ali, a gente autorizou, né, e determinou que as serventias deveriam ter pelo menos 2 horas de atendimento presencial. Então, todas as serventias com atendimento presencial de pelo menos 2 horas diárias para esse atendimento. Não descartado o sistema de teletrabalho remoto para atendimento no horário padrão, tendo 2 horas. Ocorre que o volume é grande. Então, a gente sabe que o problema é você colocar todo mundo no mesmo ambiente. Então, foi determinado que fossem feitos agendamentos, só que às vezes o agendamento ele demora um pouco mais até você solucionar o problema e até o número de pessoas atendendo as determinações da área de saúde dos municípios, né? Em Curitiba ocorreu em várias serventias de vistoria da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura, para ver se está atendendo os requisitos mínimos para poder manter aberto o foro extrajudicial. Embora tenha determinação da corregedoria, mas também tem que ter autorização das unidades de saúde aqui, né, da parte de saúde, né? Então, hoje, como eu falei, a questão de você trabalhar 100% virtual nas serventias, né? A gente vai com um problema assim, a capital, a região metropolitana, quase como um todo, ela é quase toda informatizada. Então, as serventias têm sistemas, registros de imóveis no estado inteiro utilizam sistemas, tudo virtual, eles já fazem todo um atendimento. A gente tem uma questão que é os tabelionatos, os distritos, como o desembargador falou, às vezes a gente vai num local mais longínquo que a gente foi e tem internet? Tem, mas a rentabilidade de uma serventia como lá, ela às vezes não tem uma tecnologia para atender toda essa demanda virtual. Ele tem um computador lá que funciona muito pouco, a internet é de péssima qualidade, para a gente chegar no local, como o desembargador falou, às vezes a gente leva um dia inteiro de deslocamento, meio dia para ir, meio para voltar, então tem serventias que não tem toda a tecnologia incorporada, embora existam provimentos do CNJ que prevêem tanto o provimento, tem a recomendação 9 do CNJ, que todas as serventias têm que estar digitalizadas, então o acervo tem que estar digitalizado hoje, para fins de garantia de qualidade. Tem o provimento 74, que prevê a quantidade mínima de proteção de dados, requisitos mínimos de informática nas serventias, né? O que em alguns casos fica inviável por conta dos custos, dos altos custos, mas as serventias maiores hoje a gente tem exigido muito em correição essa implementação dos requisitos básicos, ou seja, todos os atos já estarem informatizados, a serventia está informatizada com sistemas, porque com a adoção agora, inclusive, da autorização do CNJ, com alguns sistemas do CNJ, o e-notariado, tudo, a utilização dos atos virtuais vão acabar aumentando, né? Que nem com a portaria 4126, para fins de evitar essa aglomeração de pessoas na serventia, evitar a disseminação e a segurança do usuário e do próprio agente delegado, foi autorizada a utilização de assinatura digital, foi autorizada a utilização da videoconferência para a confirmação dos atos, para colher as informações, não obstante que seja necessária assinatura, seja uma assinatura digital ou assinatura física, né, dependendo da qualidade. A gente sabe que a gente fala em assinatura digital, a gente acha às vezes muito prático para muitos, né?
mas não é todo mundo que tem um cartão para assinatura digital, ou tem um token, ou tenha essa questão, né? Outro ponto, para fins de regulamentação, a gente tem deixado claro que é para esse período de pandemia, mas os estudos estão ocorrendo do volume de utilização dessa tecnologia, é o respeito a, embora no tabelionato de notas, você pode escolher o tabelionato de notas, onde você vai efetuar a lavratura do ato, mas sim é respeitar a territorialidade, né? Porque o ato, como um todo, ele tem que ser feito dentro da serventia. Só que a gente sabe que, dependendo da situação, se não tem ninguém naquele local ali, todo mundo é de fora, a gente sabe que pode estar ocorrendo atos que aquela pessoa só está vindo fazer aqui, às vezes no estado do Paraná, ou numa serventia, ou em outro que tem já essa tecnologia adotada, por questões de custo específico, né? Então, você tem que cuidar muito, inclusive para evitar fraudes, porque embora a gente preencha os requisitos mínimos ali que a gente solicita, né, que é chave de segurança própria, todas essas questões, a qualidade do ato e a questão de você evitar essa fraude é muito importante, né, porque o serviço notarial, né, tanto uma procuração fraudulenta ali naquele momento, ele pode ocasionar um desdobramento gigantesco, seja ele para fins de venda de um imóvel, uma fraude, até mesmo processual, e isso judicializa, às vezes, um ato que não poderia. Então, a gente tem tido um cuidado muito grande. E tem serventias que ainda não estão com toda essa qualidade de adoção. Uma videoconferência, precisa ter, que nem falar, é um smartphone. Para a gente, é um smartphone aqui para você ter, mas tem serventias que o agente delegado só tem aquele smartphone, não tem um computador com câmera, uma sistemática de gravação, uma qualidade boa de internet para poder gravar. Então, já fiz questionamentos para algumas serventias, né, sobre a utilização. Em Curitiba é excelente. Cidades maiores, Maringá, Cascavel, Londrina, também vai muito bem. Mas você sai um pouquinho de Curitiba e já vai aqui para a região metropolitana, você já vê alguns agentes delegados bem receosos, com medo de adotar uma tecnologia maior, embora incentivada hoje pela corregedoria, e muito bem incentivada e bem regulamentada, eles têm medo. Eles têm medo por questões de fraude, questões de não preencher toda essa situação, né? Essa obrigação presencial em alguns atos, né, como a doutora falou, né, a gente precisa ter essa questão da gente ter assinatura. Então, alguns atos, a gente conseguiu englobar todos os atos. Protesto, o encaminhamento hoje, a grande maioria dos protestos é encaminhado via Central de Registro de Protesto, que é a CRA. A CRA ela faz o encaminhamento, então ele é todo virtual. A questão das nossas intimações, a gente regulamentou por meio do ofício circular, as intimações em protesto, para não paralisar o andamento dessas cobranças, tudo, né? Primeiramente, a gente suspendeu os prazos, depois andou. Foi autorizada a utilização de meios eletrônicos, que o tabelião tem ali. Se tiver uma informação com o telefone no cadastro do protesto, ele pode ser intimado via WhatsApp hoje. Às vezes, o próprio cartório, nas comarcas menores, eles já têm o contato da pessoa por e-mail, então a gente autorizou a intimação por e-mail também no protesto. Então, toda intimação, desde que tenha preenchido os requisitos mínimos, que é a confirmação da leitura, tem que ter o retorno, toda essa questão. Não ocorrendo isso, faz o edital. A presencial ali, nessa questão do protesto, ela ficou muito difícil, e até várias serventias entraram em contato com a gente, pela questão do comércio estar fechado nas cidades. O comércio fechou, você não localizava no comércio, né? Então, a gente conseguiu adotar até para dar um fluxo nesses protestos, para evitar uma outra questão. Embora a gente saiba que teve muitas determinações da parte de tributos, da parte pública, para não levar protestos, dívidas ativas, tudo, né? Então, isso parou. Mas os bancos, teve vários que não teve renegociação e acabaram protestando, né? Com relação ao registro de imóveis,
a virtualização já vem dizer 100%. Hoje a gente já tem os protocolos eletrônicos, embora precise ter o acesso, mas a gente já conseguiu, o registro de imóveis ele está num passo bem à frente com a central deles, né? Então, é 100% já digitalizados, o registro de imóveis, ele já tem toda essa documentação já via central deles, via central de registradores de imóveis. Então, a gente tem, ele já consegue solicitar certidão, caminhar documentos para registro de matrícula, para toda essa questão. A gente teve na própria portaria 3320, a gente tirou qualquer tipo de suspensão de prazo, principalmente com relação à parte de alienação fiduciária, garantia para empréstimo, todos os registros dessa parte de garantias, né, imobiliárias para fins de fomento da atividade comercial, tudo. Então, aquelas questões de garantia de imóveis foram dados os prazos normais e tem que ser feitos registros todos, né? Mas a central do registro de imóveis hoje ela está bem adiantada, assim. Então, a gente consegue ter 100% já tipo virtual o serviço, sem precisar ir. E antes ela não era tão disseminada, esse serviço da central, até por questões, eu vou no cartório protocolar, preciso levar lá, e tem gente que gosta do papel ainda, né? Com relação ao registro civil, a central ela já tinha algumas adaptações no registro civil. Embora a necessidade presencial para fins de registro do óbito, nascimento, toda essa questão, hoje está disponível a utilização via e-mail, embora tenha que levar os documentos físicos dentro do prazo de 15 dias, inclusive para receber a certidão, né? Mas existe essa possibilidade de encaminhamentos para registro por e-mail e depois o retorno, né? Mas o registro civil tem essa questão, mas o restante do serviço do registro civil, que é obtenção de certidões, segundas vias, tudo, isso já vinha sendo aplicado na própria central, e a central também, todas as serventias dos atos desde 1976, elas já foram comunicadas para a central. Então, desde 76, existe na central de registro civil, já tem todos esses atos digitalizados e comunicados à central. Então, a gente consegue fazer esse filtro pela central lá, né? E a questão do título dos documentos, que a central já não está tão à frente, então o título dos documentos a gente não tem essa virtualização ainda das questões, mas a gente está conseguindo adotar a mesma sistemática, digitaliza, encaminha por e-mail para fins do registro, com a assinatura digital, você tem as validações necessárias. E a parte do tabelionato de notas, que a gente já explanei um pouco antes ali, que não existe uma central com relação ao tabelionato de notas, né? A gente não tem uma central para fins de obtenção de dados ali, de certidões, validações, mas a gente conseguiu fazer um cronograma ali para esse período de pandemia, para não parar toda essa atividade, né? Porque precisa, com a sistemática de assinatura, videoconferência, tudo que no decorrer agora, pós-pandemia principalmente, a gente vai ter que avaliar o volume de dados, como que ficou, qual foi a qualidade dessas atos praticados nas serventias, que a gente vai precisar ter esse retorno agora até para verificar os atos um a um, né? Para fins da gente poder regulamentar de forma geral no nosso código de normas, a videoconferência, para fins de confirmação do ato, expressão da vontade, tudo, e a questão da utilização da assinatura digital pelas partes ali, né? Então, a gente não tem uma regulamentação geral no nosso código de normas com relação a isso, embora não proíba, né? A gente já tem algumas possibilidades de utilização de documentos digitais, tudo, mas a gente precisa regulamentar toda essa questão, principalmente para garantir, como eu falei, garantir a territorialidade dos atos, evitar fraude, tudo para um maior volume, né? E daí seguindo até essas orientações do CNJ agora, que foi feito pelo último provimento do CNJ com relação a isso, que deu esse mínimo de qualidade, com notariado, utilizando os sistemas da serventia como um todo. Eu acho que, não sei se foram todas as questões da doutora Larissa, né, nessa resposta ou não. Outro sim, ainda só para esclarecimentos, como o desembargador bem frisou, né, a corregedoria hoje, ela tem adotado, embora o processo judicial hoje
como o desembargador colocou, são 97% hoje já virtuais. Então, a gente, para fazer uma correição virtual, a corregedoria ela tem um acesso muito fácil. O acesso e a correição ela é contínua em todas as comarcas. Então, a gente tem essa qualidade. A corregedoria ela já vinha trabalhando em alguns projetos de comunicações melhores pelas serventias para a corregedoria dos atos, mas a gente teve que acabar acelerando a correição virtual no extrajudicial. É um pouquinho diferente do que é no judicial, mas a gente tem adotado o mesmo padrão que a gente adotava já na presencial, que é o quê? A grande maioria é amostragem de atos, então a gente faz uma análise de amostragens, né? E então a gente adotou essa forma, exigindo que as serventias encaminhem para a gente todos os atos digitalizados, tudo certo, que já tem que estar de acordo com a recomendação 9 já do CNJ, que já deveria estar tudo digitalizado. Então a gente faz a amostragem, faz a nossa coleta de dados, mas está fazendo de forma remota, não abrindo de nenhuma forma essa fiscalização, assim, tipo, sendo bem rigorosa como presencial, não tendo esse acesso com a população e com o agente delegado ali, que às vezes consegue tirar mais alguma coisa, mais essa, embora faça um contato telefônico, tudo, mas aquele contato ali que às vezes a população está no balcão, vem tirar uma dúvida, vem tudo, a gente teve que acabar abrindo mão, infelizmente. Né? Eu acho que eram essas considerações. Doutor Carlos, obrigado por sua participação. Eu repasso a palavra à doutora Larissa para que faça suas considerações finais sobre esse ponto e a gente possa avançar. Muito obrigado. Obrigada, doutor Carlos. Por isso é bom o nosso diálogo, a gente conversar para ver o que vocês estão pensando, o planejamento todo, para que nós tenhamos um norte. Eu acho que a gente está caminhando bem, tem muita coisa para ser resolvida, obviamente, em razão dos fatos tão inesperados, mas na medida do possível, eu acredito que o que a gente conseguiu trazer até agora possibilitou melhorias, e melhorias que vieram para ficar e que necessitam ser aprimoradas, por óbvio, mas eu desde já agradeço a todos e agradeço ao Dr. Carlos, principalmente, pelos esclarecimentos. E a advocacia em si, eu acho que com os cartórios extrajudiciais estamos tendo pouquíssimos problemas, mas a tecnologia ela precisa ser ampliada, mas nós nunca podemos esquecer de quem não tem acesso a essa tecnologia. Então, eu acredito que, embora a gente caminhe para uma virtualização, essa virtualização não vai poder ser 100%, porque nem todos têm acesso e nem todos têm uma assessoria jurídica, porque em muitos casos não há essa necessidade. Mas acredito que a corregedoria, que o tribunal estejam tendo esse cuidado. E devolvo a palavra, doutor Antônio, para que os demais façam as considerações finais. Doutor Carlos, eu particularmente gostaria de ouvi-lo sobre como é que estão os cartórios do foro extrajudicial em relação a essa nova legislação que vem aí para entrar em vigência em janeiro de 2021, na sua essência, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados. Nós sabemos que a LGPD, assim batizada pelo mercado, ela traz uma série de novas exigências, até uma transformação cultural em relação ao cuidado que nós temos que ter em relação aos dados das pessoas. Esse ambiente de tecnologia expõe muito as pessoas em relação às suas informações. Nós sabemos também que os cartórios, eles são ambientes, até mesmo pela tônica das suas leis setoriais, eles são ambientes que priorizam pela segurança. Como é que a corregedoria tem orientado em relação à nova normativa que vem aí? Doutor Antônio, a lei de proteção de dados, né, ela tem ali alguns regramentos próprios que falam sobre os serviços notariais, né, como todo mundo já está
ciente que é ali na questão do seu artigo 23, né? Que trata os serviços notariais como sendo empresas públicas ali, né? De substância aos dados. Ocorre que, como eu falei, o próprio CNJ, principalmente para fins de proteção dos dados eletrônicos, o que está guardado na serventia para evitar essa fuga de informações, tudo, né? O CNJ, no provimento 74, que está em vigor já, né? Embora não seja uma normatização para fins da Lei de Proteção de Dados, né? Lei Geral de Proteção de Dados, ele já faz... já estipula requisitos mínimos de segurança de tecnologia ali. Então, esses requisitos de segurança é firewall adequado, proteção ao máximo para que esses dados não sejam capturados por qualquer pessoa, não vá para qualquer caminho. Então, a Corregedoria ela tem cobrado efetivamente a instalação dos requisitos de informática. Então, assim, os requisitos para fins de proteção do que está guardado junto aos cartórios. Tá? A questão de fornecimento desses dados, embora sejam dados, as escrituras sejam públicas, os atos ali, os dados pessoais, eles são bem reservados nas serventias. Se a gente for verificar, até para fins de lavratura, tem alguns dados que são considerados mais sensíveis, que é questão de raça, aquela questão de opção religiosa, essas informações dificilmente são coletadas, e assim, não são coletadas para fins do ato. Para fins do ato, que é levado em consideração nomes, são os dados tipo, pessoais assim, de CPF, esses dados bem essenciais do ato. A gente não entra na questão particular da pessoa. E os atos, mesmo em alguma publicidade de atos, atos que envolvam ali uma questão no registro civil, que é a própria alteração de prenome e gênero, que veio implementado no ano passado, tudo, esses são atos que ficam de forma sigilosas na serventia. Ou seja, tem alteração, mas ela não a certidão vai sair de forma nova, mas ela não vai fazer nenhuma remissão que houve essa alteração ali na certidão da pessoa, a não ser que seja uma certidão de inteiro teor solicitada pela própria parte. Então, esse trabalho dos dados são feitos sempre só de forma interna ou fornecimentos para a corregedoria para fins de obtenção de relatórios de dados, né? A transmissão de alguns dados, que nem o próprio o artigo, acho que é o 26 ali, que diz que é vedada o compartilhamento de dados, né, exceto, no parágrafo 1º, exceto mediante contratos e convênios, né? Com relação ao protesto, a gente tem uma exceção ali, que é a venda de dados, né, dos dados, mas não dos dados completos, mas sim dos dados dos cartórios de protestos para o Serasa, para o Boa Vista, para a SPC, para fins de publicidade desses atos, né? Então, é uma venda dos dados para eles, mas é mediante contrato, e contrato específico, que tem informação do CPF e nome da parte. Ela só vai vincular essa questão para falar, tem um protesto, mas ela não vai levar os dados da pessoa como um todo para fins de publicidade, assim, né? É só seguindo a publicidade do próprio protesto que está nesse caminho. A gente já tem algumas restrições, até em edital de protesto, para não com relação ao título, ao valor. Então, no edital, a gente só lança a informação necessária, que é o nome da parte, CPF, falando que tem a questão do protesto, mas a informação completa também ela já fica bem restrita, né? Então, a Corregedoria já tem trabalhado, já com algumas normatizações já anteriores, e a gente está reforçando com essa questão do próprio tabelião ali, né? Então, a gente tem conseguido manter muitos dados, tipo, os dados sensíveis, esses não tem nenhum tipo de comunicação externa, por enquanto, né? E a questão de segurança mesmo, de todos os dados que estão na serventia, a gente está trabalhando com essa questão da qualidade da informatização, né? É o que eu falei, existe uma dificuldade em serventias menores, até pelo volume, mas ainda assim a gente tem reforçado muito, pelo
assim, serventias menores não têm uma renda disponível para aplicar toda uma tecnologia de informação, técnicas específicas de informática, banco de dados online, para bloquear tudo, mas a gente tem cobrado para que não ocorra nenhum tipo de fuga de dados, né, com relação a isso. Doutor Carlos, obrigado pelos seus esclarecimentos. Esse é um ponto bastante sensível, porque esses dados pessoais, quando tratados de forma irregular, têm um efeito muito negativo na vida das pessoas, né? Tanto em termos de privacidade, quanto de bem-estar e desenvolvimento humano, né? Então, é sempre um ponto sensível, a lei vem regularizar, fortalecer isso. Eu sei que o CNJ tem uma resolução nesse específico, e os cartórios levam isso muito a sério, mas a Corregedoria também faz seu papel aí de fiscalizar e incentivar condutas positivas dos cartórios. Vamos para os encaminhamentos finais, então. Eu gostaria de abrir a palavra em sequência para que cada um faça rapidamente as suas considerações finais e a gente possa fechar aí com o Dr. Cássio Teles com as suas considerações, tá? Eu passo, então, a palavra ali ao Dr. Aniceto para que faça suas considerações finais. Meus caros amigos, foi uma experiência bastante interessante, produtiva. Parabenizo a todos pela intervenção e, mais uma vez, coloco a nossa corregedoria à disposição de todos para conversarmos, dialogarmos, trocarmos informações e tentarmos aprimorar sempre e quanto mais os serviços do Poder Judiciário do Paraná. Muito obrigado, sejam muito felizes. Obrigado, doutor Aniceto. O senhor realmente tem se demonstrado sempre um amigo da classe dos advogados, sempre compromissado com o ambiente judiciário. Nós que temos a lhe agradecer. Doutora Graciela. Queria agradecer a participação também, dizer que foi um grande prazer e salientar que eu acho que o que é mais importante nesses eventos é mostrar a parceria entre Poder Judiciário e OAB. Essa parceria só leva a avanços muito significativos para a efetividade da tutela jurisdicional, tanto para magistrados, serventuários, quanto para os advogados. Então, foi um grande prazer, muito obrigada. Obrigado, doutora Graciela. Eu passo a palavra, então, ao doutor Davi. Eu agradeço mais uma vez ao presidente da OAB, doutor Cássio. Cumprimento mais uma vez a doutora Graciela, a doutora Larissa, a doutora Antônio. O senhor foi muito gentil conduzindo os trabalhos aí, nos ajudou bastante. Eu percebi por alguns comentários assim nos chats que a preocupação máxima dos advogados seria a realização de audiências, que muitas pessoas não têm acesso aos recursos tecnológicos, né? A Corregedoria está sensível a isso. O Tribunal de Justiça, nos próximos dias, vai editar uma regulamentação do retorno das atividades presenciais, né, em níveis gradativamente, e nós estamos muito preocupados com isso. É um tema para nós muito precioso, muito sensível, e vamos tentar abordar da melhor forma para que os atos processuais eles sejam realizados com segurança e atinjam a finalidade, né, que é de demonstrar algo no processo, que é facilitar o final julgamento da ação. Então, eu agradeço mais uma vez e fico sempre à disposição de todos. Muito obrigado, doutor Davi. Eu passo a palavra, então, para a doutora Larissa. Eu também agradeço por poder participar dessa live. Agradeço novamente o doutor Cássio, o doutor José Aniceto, que representam essa solidariedade nesses tempos tão difíceis e demonstram que o que está acima de tudo é justamente o interesse da coletividade, o interesse e o bem-estar da sociedade. E para isso nós estamos aqui, para servir de ferramenta, para auxiliar a todos, para conseguir um bem comum e o bem-estar social. Obrigada a todos. Doutor Carlos, para suas considerações finais. Eu agradeço o convite do Dr. Cássio, do desembargador Aniceto também, que disponibilizou a gente poder dar essa palavra aqui junto com toda a classe de advogados e demais.
E, como o desembargador colocou, a Corregedoria está à disposição para qualquer tipo de esclarecimento que seja necessário, o contato com a gente sempre está à disposição lá para auxiliar, para resolver, ter essa conversa direta e rápida. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, doutor Carlos. Antes de passar a palavra para as considerações finais e o nosso encerramento pelo doutor Cássio Telles, eu não posso deixar de perder essa oportunidade de um auditório tão privilegiado, tem muita gente boa nos acompanhando nessa live, de fazer uma propaganda da nossa Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Paraná. Eu fui agraciado com a possibilidade de conduzir os trabalhos pela confiança do Dr. Cássio Telles. Temos nos esforçado bastante em atender os anseios da nossa comunidade, tanto no âmbito extrajudicial quanto no âmbito judicial. A Corregedoria sempre esteve e permanece de portas abertas aos nossos pedidos, sempre nos atendendo com muita presteza. A comissão ela tem seus membros nos mais diversos segmentos do direito imobiliário, desde hotelaria, timesharing, a incorporação, locação. Nós temos representantes de praticamente todas as áreas do direito imobiliário, todos compromissados com a Ordem dos Advogados, com os colegas, fazendo lives, promovendo temas interessantes e debates de interesse dos colegas e da comunidade em geral. Eu aproveito esse ensejo para fazer um agradecimento aos nossos colegas lá de comissão, muito compromissados com a Ordem dos Advogados e com a comunidade como um todo. Aproveitando esse momento, então, eu finalizo minhas palavras e passo a palavra para o nosso querido presidente, o Dr. Cássio Telles. Obrigado, Cláudio. Obrigado por ter conduzido também os trabalhos de forma tão brilhante. Eu tenho certeza que foi... passamos quase 2 horas aqui, desembargador Aniceto. A gente nem vê o tempo passar, né? Mas foram 2 horas aí de muito ensinamento. Tenho certeza que quem nos acompanhou aqui pôde tirar muitas dúvidas a partir dessas nossas trocas de ideias. Quero registrar aqui que tivemos um acompanhamento muito grande, tanto de colegas da capital como colegas do interior, né? Verifiquei aqui que tivemos participação de advogados e advogadas de Medianeira, de Guarapuava, nossa querida amiga doutora Edeni Arruda, que é membro honorário vitalício do nosso conselho, Medália Vieira Neto, presidentes de subseção, vi vários aqui, Maria Cecília de Guarapuava, Andréia Toledo, Andréia de Telêmaco, a Mauri Felipe, lá de Nova Esperança, esteve conosco aqui, Paulo Busato, conselheiro federal lá de Bandeirantes, também esteve aqui conosco, Paulo Madeira, de Araputi, presidente da subseção de Venceslau Braz, Eduardo Munareto, que é de Coronel Vivida, conselheiro estadual, Cleverton Cremonese, lá de Palotina, João Lozeski, que é de Jaguariaíva, preside a subseção de Castro, também esteve aqui conosco, a Sônia Gerchevski, nossa presidente da subseção de Irati, Renato Fernandes Silva Júnior, presidente da subseção de Campo Mourão. Então, veja, desembargador, que nós, numa manhã aqui, atingimos o Paraná inteiro com esse nosso diálogo. Tenho certeza que inúmeros outros advogados e advogadas também estiveram aqui acompanhando o nosso debate. Não tive a oportunidade antes de cumprimentar o doutor Davi, mas faço agora no encerramento também, e parabenizo mais uma vez o doutor Davi, que recebeu elogios aqui também no chat do YouTube pela forma didática como conduziu aí a sua explanação. Dr. Emerson Fukushima, que lhe mandou aí um grande abraço e admirando a sua belíssima explanação também, trazendo os esclarecimentos. Agradeço também as nossas colegas, Graciela Marins, Larissa Boldrini, que também foram muito felizes nas suas observações, trazendo aqui o relato do dia a dia da advocacia. Elas duas são advogadas de balcão, são advogadas do dia a dia também, sabem exatamente as dificuldades que nós enfrentamos. E ao doutor Carlos também, que tão bem explicou aqui a portaria 3320 e a 4126, que trazem realmente grandes avanços que, como falei antes, ficarão depois como um legado
no sentido de facilitar o acesso aos serviços dos cartórios extrajudiciais. Eu, antes de finalizar, quero apenas fazer uma brevíssima consideração. Primeiramente, enaltecendo, mais uma vez aqui, desembargador Aniceto, o diálogo que a cúpula diretiva do Tribunal de Justiça tem mantido com a advocacia. Nós temos, talvez, uma das gestões mais abertas para uma conversa, para ouvir, para acolher as reivindicações, né? E, nesse sentido, sempre encontramos aí na Corregedoria, especialmente da sua parte, o gabinete aberto, independentemente até de hora marcada. Às vezes nós chegamos aí por conta de uma outra atividade que estamos despachando no tribunal e o senhor nos recebe sem mesmo haver uma prévia agenda para que a gente possa trocar ideias no sentido de avançar na prestação jurisdicional. O importante é que todos nós sempre estamos imbuídos desse sentimento de que o nosso serviço está voltado para o atendimento à população, né? O Poder Judiciário não existe para os juízes, da mesma forma não existe para os advogados e também para os servidores ou para o Ministério Público. Todo o nosso trabalho é voltado exatamente para o público que precisa desse serviço, que é um serviço essencial. E como essencial que é, evidentemente, no período da pandemia, ele precisa continuar sendo prestado. Portanto, essa preocupação de abrir novos canais de atendimento, ela é fundamental. A Larissa lembrou perfeitamente da situação, da diversidade de condições que nós temos na nossa população. É importante que nós sempre façamos essa reflexão de que a facilidade que nós temos com um bom equipamento, com uma boa internet, ou até mesmo com o domínio das tecnologias, não é a realidade da imensa maioria da população. A imensa maioria da população, ela tem uma internet de pouca velocidade, é uma internet de pré-paga, às vezes não tem o crédito para acessar tudo isso, e por isso nós precisamos ir avançando, claro, respeitando essas particularidades para não haver exclusão. Nós temos sempre que pensar na inclusão. E, nesse sentido, eu louvo muito a atitude que o Tribunal de Justiça vem adotando aqui no Paraná, seja pela Corregedoria, no comando do desembargador José Aniceto, seja na presidência com o desembargador Xisto, no sentido de construirmos as soluções e não impormos essas soluções. Eu acho que a imposição ela é muito nociva, porque, primeiro, ela gera resistência e, em segundo lugar, quando é imposto, talvez você não conhece toda a realidade e, portanto, essa discussão, quando ela é feita num ambiente multiprofissional, com a participação de todos, sempre ela vai gerar resultados muito melhores, inclusive na aplicabilidade desses resultados. É assim que nós temos caminhado. O desembargador Xisto constituiu recentemente um comitê, onde a OAB faz parte também, através do conselheiro Júlio Broto, e lá nesse comitê nós estamos discutindo precisamente agora se é possível voltar ao atendimento presencial, como ele pode retornar, em que momento ele pode retornar. Tudo isso tem que ser feito sempre olhando as recomendações das autoridades sanitárias. Nós temos que preservar a saúde, a vida das pessoas, né, e fazer com que este retorno, se ocorrer, ele também seja um retorno gradual, um retorno com muita cautela, né, mas também nunca podemos deixar de esquecer, né, aquela preocupação que a Corregedoria manifestou nesses seus atos de atender de alguma outra forma, numa forma alternativa, em canal alternativo também, a população que precisa de todos esses serviços. Tenho certeza, desembargador Aniceto, que nós vamos avançando, nós vamos progredindo, nós vamos encontrando soluções. Eu tenho pedido muito também à advocacia para que, neste momento, use bastante da criatividade, use bastante do diálogo entre os colegas. Eu acho fundamental, especialmente nas audiências, que os colegas liguem um para o outro, procurem superar aqueles obstáculos que, naturalmente, eles se apresentam, como, por exemplo, a questão da incomunicabilidade das testemunhas, né? A questão de uma própria testemunha que não tenha acesso a um canal para participar, mas que tudo isso, com diálogo, a gente consiga também superar. Eu tenho também pedido muito que, dentro dessa criatividade que é peculiar a todos os advogados, quando desenvolvem as suas teses nos processos, também procurem
dar uma efetividade maior ao artigo 190 do Código de Processo Civil, que é exatamente aquele artigo que trata dos negócios processuais. Eu acho que por meio dos negócios processuais nós poderemos, doutora Graciela Marins, você que é uma estudiosa do tema, nós poderemos avançar também. Acho que isso coloca nas mãos da advocacia grandes possibilidades de superação de toda essa dificuldade. E, finalmente, eu, como presidente da OAB, registro mais uma vez que nós, advogados, que dependemos dos nossos honorários para sobreviver, e os honorários dependem também dos resultados das causas, todos nós sabemos perfeitamente que o período é muito difícil também na vida financeira da advocacia paranaense. Nós abrimos, desembargadora Aniceto, eu faço um parênteses muito rápido aqui, abrimos um projeto de ajuda a alguns colegas por meio da Caixa de Assistência, colegas que estão enfrentando dificuldades de sobrevivência alimentar. Lamentavelmente, nós temos isso. Hoje somos 74 mil advogados e advogadas no estado do Paraná e temos, lamentavelmente, colegas que perderam completamente a sua renda, já vinham ganhando valores baixos, valores pequenos, né? E com a pandemia também tiveram a sua atividade muito prejudicada e as despesas dos seus escritórios continuam vencendo, continuam aparecendo todos os meses, né? Isso é algo que, para nós, é o grande desafio. O desafio meu, como presidente de ordem, hoje, é esse, é preservar a atividade advocatícia, preservar também a sobrevivência dos nossos colegas. Claro que tudo isso eu coloco sempre no contexto do destinatário final, que é o jurisdicionado, que é a comunidade, e precisa que esse serviço também continue funcionando. Mas quero aqui, mais uma vez, e aqui encerro as palavras, agradecer esse entendimento e essa parceria que o Tribunal de Justiça, desembargador, tem mantido conosco, e estendo aqui os cumprimentos a todos os seus juízes auxiliares, na pessoa aqui do doutor Davi de Almeida, aos juízes auxiliares também da presidência, que têm sempre sido compreensivos aí com as nossas demandas, e a todos os servidores que lhe ajudam aí também na corregedoria. Muito obrigado. Com essas palavras eu encerro, então, a nossa sala virtual. Parabéns, Antônio Cláudio, pela ideia, e vamos sempre aí, na medida do possível, trazer novamente essas informações por meio desses ambientes virtuais aí que nos facilitam o diálogo e o relacionamento. Esperamos, desembargador Aniceto, que em breve a gente possa presencialmente poder também se abraçar, se encontrar e manter aí um diálogo, tomar um bom café aí que sempre é servido aí na corregedoria. Um grande abraço, um ótimo dia a todos vocês, um ótimo final de semana, saúde a vocês e às suas famílias. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.